Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Rosana Jamal Fernandes. Rosana é co-founder da Baita. Rosana, finalmente conseguimos aí espaço na agenda, conciliar aí esse desafio que é nossas agendas. Queria te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade e por estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. É um prazer receber esse convite. A gente teve um contato mais recentemente e realmente eu fiquei bastante entusiasmada com a ideia de poder falar um pouquinho. Eu gosto muito de falar sobre a minha trajetória, sobre o que eu já fiz na vida e assim, tentar ajudar pessoas, deixar um legado para pessoas que tenham os mesmos desafios ou similares. Falando em trajetória, para o nosso telespectador conhecer a tua história antes de falar do teu momento, o que você pode compartilhar conosco, Rosana? Acho que a palavra-chave na minha vida profissional sempre foi inovação, sempre. Por que inovação? Porque todo mundo fala em tecnologia, minha carreira na área de tecnologia, eu fiz computação, comecei lá atrás falando sobre coisas que o mundo ainda não tinha, nem sabia o que seria, como por exemplo a internet, como seria depois o cartão telefônico e assim por diante. E uma das coisas mais importantes para mim sempre foi fazer tecnologia com algum tipo de propósito, algum objetivo final, que é efetivamente a inovação. Você faz uma tecnologia para mudar alguma coisa no mundo. E quando eu tento olhar para trás, né, refletir um pouquinho sobre essa jornada, eu vejo que sempre esse fator de inovação, de fazer alguma coisa que faça sentido para alguém, sempre fez parte do meu dia a dia. Eu sempre fui muito indignada. Eu sempre tive aquela ideia de que eu estou fazendo alguma coisa, ela tem que fazer sentido. Então, desde que eu entrei, estava cursando a faculdade, me mostraram, por exemplo, o que era um microcomputador. Não existia. O que é um microcomputador? Ninguém sabia que ia ter um microcomputador. Eu estou falando lá dos vídeos comecinho dos anos 80. Eu olhava para aquilo e falei, o que eu vou fazer com isso? Até que me ensinaram algumas coisas do que eu poderia fazer com isso. 1 ou 2 anos depois, virou um computador de mesa. Então, imagina lá atrás, eu estou falando de mais de 40 anos, eu começar trabalhando com coisas que ninguém poderia ter ideia do que seria o impacto. E aí, pensando em tempo, 10 anos depois, era difícil uma pessoa que não quisesse ter um computador na mesa. 15 anos depois, era difícil que uma pessoa que não quisesse ter um computador com conectividade na mesa, que era uma coisa que eu tinha trabalhado muito tempo antes. Então, esse tempo de inovação, essa estratégia de inovação, essa ideia de coisas novas acontecendo, sempre fez parte da minha vida. Minha carreira eu comecei no CPQD profissional. No CPQD, na época, era uma época de reserva de mercado. A gente não tinha todas as tecnologias no Brasil e a gente tinha uma missão de trazer tecnologias para o Brasil naquela época. Por exemplo, importar um equipamento e importar junto a tecnologia, uma transferência de tecnologia para o Brasil ser autônomo, independente nisso. E a gente começou a fazer uns trabalhos muito interessantes. Por exemplo, a primeira rede de conexão de computadores do Brasil começou naquela época, que depois, em cima da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, se transformou no que seria a internet que a gente tem hoje. Depois veio a abertura de mercado, e aí começou uma competição desbravada sobre o que seria essa tecnologia que a gente desenvolvia. A gente competia com o mercado internacional. Naquela época, eu estava fazendo um projeto que acredito que muita gente, até mesmo quem está ouvindo aqui, deve ter se sentido tocado quando a gente transformou o telefone público com ficha, com cartão. Então, a gente colocou no Brasil, na época, em 1992, na Eco 92, os primeiros telefones com cartão do Brasil. Era um cartão diferente, uma tecnologia brasileira, que disputou par e passo com tecnologias internacionais, porque já era um mercado aberto. E a gente conseguiu colocar, tanto que ficou 20 anos no mercado, isso até que efetivamente a tecnologia do telefone público acabou sendo desnecessária. Mas olha só, a gente trabalhava com coisas que a gente ia colocar lá na frente no mercado. E foram projetos muito interessantes.
Então, assim, eu olho para isso, eu lembro direitinho quando a gente colocou o primeiro telefone lá na Eco 92 e as pessoas se sentindo bem tratadas por um telefone que não quebrava, um telefone que tinha um sistema de supervisão remota. Eram coisas muito diferentes. Continuando nisso, e como eu sempre fui muito indignada, eu sempre queria algo novo. Aí começou a aparecer, a gente recebia muita gente, na época do CPQD ainda, muita gente de fora para poder mostrar suas tecnologias. Comecei a ver o que estava acontecendo no mundo, conheci algumas empresas importantes, conheci tecnologias diferenciadas, até que veio a oportunidade de sair e mudar para a Motorola. E na Motorola eu entrei também na área de pesquisa e desenvolvimento, sempre na área de tecnologia. Me apresentaram uma tecnologia que na época todo mundo usava, que era o pagerzinho. Famoso pager. Famoso pager. E 6 meses depois a Motorola resolve sair do negócio. Eu tinha acabado de ser contratada para trabalhar, montar um grupo de P&D, de pesquisa e desenvolvimento na área. A Motorola resolve mudar de rumo e investir em celulares. Só que eu falo que o mundo conspira a favor, eu acabei indo para celulares. Então, comecei a fazer desenvolvimento de celulares para o Brasil, para a América Latina, fazendo coisas que muita gente não fazia. Então, desde baixar um arquivinho para você fazer um download de software no telefone, que na época nem existia a Apple, não existia nada disso, a gente fazia já no telefone. Então, eu ficava sempre muito entusiasmada com algo novo que vinha. Eu sempre fui buscando algo novo, e isso sempre me seduziu. Basicamente, minha vida é a inovação. Você abandonou a carreira executiva para iniciar a tua carreira solo de empreendedora. Antes de falar do teu momento, como é que foi a decisão dessa virada de chave, Rosana? Como é que foi você abandonar status, glamour, entre aspas, segurança que uma empresa lhe oferece para poder dar os primeiros passos como empreendedora? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, porque uma coisa que eu sabia é que eu sempre gostava de mudar, eu sempre queria fazer alguma coisa diferente. E o que eu percebi quando eu saí da Motorola, eu saí da Motorola num momento muito difícil da Motorola, que a Motorola foi comprada pela Google naquela época, foi em 2012. Junto comigo saiu muita gente. Minha equipe, praticamente, aliás, no mundo inteiro, teve grandes ciclos de demissão. Eu acabei sendo demitida. Não fazia sentido ter uma pessoa do meu nível fazendo com o número de pessoas que a gente tinha. A métrica de uma grande empresa geralmente é o número de pessoas que você controla. A tua última posição na Motorola qual era? Era diretora sênior para a América Latina de produto. E eu entregava produtos para a América Latina e para outras regiões que tivessem o mesmo perfil. Então, por exemplo, eu já entreguei produto para a China, entreguei produto para o Canadá, para a Europa, que tinham mais ou menos os mesmos padrões que o brasileiro. E o Brasil era muito bom nessa área, era muito, em termos de mercado, o Brasil dominava bastante o mercado ainda na época, apesar de todas as outras tecnologias. A gente fez o primeiro Android para a América Latina, a gente fez os telefones sleepers, os touchs, então a gente mudou bastante naquela época com tecnologias novas. A própria decisão de lançar um Android no Brasil, na América Latina, por exemplo, foi bastante difícil. E a gente conseguiu com sucesso. Mas, quando eu saí de lá, o que aconteceu foi muito interessante, que eu comecei a ter alguns convites para poder trabalhar, fazer alguns processos seletivos, e o que eu percebi é que eu ia fazer a mesma coisa que eu fazia já há 14 anos na Motorola, e talvez ao mesmo tempo, o tanto que eu fazia no CPQD. Aí eu fiquei pensando, será que vale a pena isso? Será que não vale a pena? Será que eu quero? Eu lembro muito bem que eu participei de um processo seletivo, que eu falava assim, se essa empresa me pegar uma proposta, eu não vou poder dizer não. Será que eu quero uma proposta? Aí, nesse meio tempo, como eu gosto de sempre conhecer coisa nova, eu tinha sido convidada por um amigo de outras épocas para bater papo, fazer mentoria de startups. Aí a gente começa a estudar, mas como que seria isso? Porque eu já tinha trabalhado com startups no meu contexto, mas sempre daquele jeito. Eu era o lado comprador e ele era o fornecedor de soluções. E o que é uma mentoria de startup? Comecei a entender o que era aquilo, aí ele começa a explicar o que era uma aceleradora, ele próprio tinha esse DNA, ele era um empreendedor, aliás, um empreendedor serial. E aí eu falei, isso eu estou gostando desse negócio, é interessante. Por que a gente não faz alguma coisa nessa área? A gente começou com um coraçãozinho, eu me lembro direitinho que a gente começou com um treinamento para executivos, chamava Entendendo Startups.
Porque naquela época a grande empresa não falava com startup. E a reação dos executivos que faziam o nosso treinamento, era um treinamento de um fim de semana, era assim, se eu soubesse disso eu teria feito diferente. Eu me lembro direitinho, o presidente da IBM, aqui ele falava assim pra gente, se eu soubesse disso eu teria feito diferente. Que na realidade era voltar para os anos, talvez 60, quando as empresas grandes, o Vale do Silício estava sendo criado, aquela pujança começando a acontecer, que empresas investiam em pequenos negócios. Foi quando apareceu a Intel, quando apareceu as grandes empresas hoje em dia, que apareceram naquela época. Eu falei assim, eu estou gostando disso. Por que a gente não faz alguma coisa? Esse meu sócio, hoje meu sócio, ele falou assim, por que a gente não faz alguma coisa junto? E a gente começou a trazer pessoas, mais ou menos com o mesmo perfil, executivos de carreira, eu era executiva de carreira, para poder trabalhar junto, eventualmente criar um grupinho de investimento e tal. E a gente começou a Baita. E a Baita vem por quê? Porque nós somos 6 sócios até hoje. E os 6 sócios, assim, todos nós temos uma carreira longeva, tanto executiva quanto na área de inovação. E foi muito legal porque a gente que falou assim, faz sentido a gente estar junto. E a gente tem uma experiência grande pra caramba. Quando a agência de marketing colocou Baita, a gente olhou para aquilo e falou, não faz sentido isso. Mas Baita é de grande mesmo, Baita é de poderosa, de forte. Muito é o que bem. A gente tem. Muito bem, Rosana. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. No segundo bloco, eu quero explorar bem a concepção da Baita, o que vocês têm desenvolvido e aquilo que vocês oferecem para o mercado, mais no segundo bloco. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com a Rosana Jamal Fernandes, a Rosana que é co-founder da Baita. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Rosana Jamal Fernandes. A Rosana é co-founder da Baita. Rosana, nós terminamos o primeiro bloco falando do início da Baita, né? Eu não sabia que Baita significa grande, né? Uhum. Quais foram os principais desafios que você precisou superar para poder fazer com que essa iniciativa empreendedora, de fato, se tornasse o sucesso que é hoje? É uma ótima pergunta. Falar só uma coisinha sobre o nome Baita. A gente descobriu depois de um tempo outro significado de Baita. Acolhimento, cabana, lar. E é muito interessante isso, porque quando a gente fala sobre uma aceleradora de startups, uma pequena empresa que está começando a nascer, essa palavra tem muito a ver. Mas o que aconteceu na Baita? O que aconteceu talvez seja um conflito bastante interessante entre uma carreira executiva e uma carreira empreendedora. A carreira empreendedora, ela está disposta a fazer qualquer coisa, a qualquer tempo, de qualquer jeito. A carreira executiva, ela tem muito de comando e controle. E essa diferença é a diferença que a gente vê hoje, quando uma startup se relaciona com uma empresa, por exemplo, como cliente. Ele quer fazer de qualquer jeito para aquela empresa, só que essa empresa tem aspectos relacionados à compliance, aspectos relacionados à estrutura do negócio, que ela não quer sair daquele modelo para poder simplesmente contratar uma startup para fazer. Então, é o primeiro conflito que eu percebi que talvez eu pudesse ajudar. Então, nesse momento, o que a gente percebe quando a gente está trabalhando com inovação, a empresa grande tem interesse em inovação, só que ela quer marcar uma data para inovação. A empresa pequena tem interesse em inovação, só que ela quer fazer essa inovação de qualquer jeito, mesmo que não seja perfeita. Então, foi um primeiro conflito que eu percebi. Eu sempre trabalhei com os dois lados. Dentro de uma grande empresa fazendo inovação, a gente tinha que entregar um produto perfeito, sem erros. Você imagina um celular chegando na sua mão sem erro. Então, isso para mim foi um choque num primeiro momento, quando eu comecei a aprender que para uma startup dar certo, ela tem que fazer tentativas e erros. Coisa que dentro de uma empresa ninguém pode assumir um erro. Então, a gente tinha que educar os dois lados. Quando a gente colocava uma startup em contato com um potencial cliente, que tipicamente é uma empresa, a gente percebia que a empresa não entendia do lado dela o que é trabalhar com uma startup, e a startup não entendia a cadência de uma empresa. Ela queria a resposta para ontem. Então, isso para mim foi um primeiro conflito, porque quando você está dentro da empresa, você sabe o seu time, você sabe o tempo que você tem que entregar, você sabe que você não vai marcar data para inovação, mas você sabe que você tem que passar reportes periódicos, coisa que uma startup não está nem aí. Não é que ela não está nem aí, ela não pode pensar nisso.
no DNA da startup, ela tem que conseguir crescer fazendo tudo o que é possível, fazendo gambiarra mesmo. E está tudo certo, faz parte do jogo. Agora, a grande empresa, se fizer uma gambiarra numa linha de produção, para a receita. Um exemplo muito comum que a gente vive quando a gente trabalha com startups para a indústria é que eles querem colocar numa linha de produção uma solução que ainda não está pronta. A startup quer fazer um teste. Só que a gente fala, tem um grupo de pessoas que vai te bloquear lá dentro. Quem é? A IT, a parte de TI. Não vai deixar você colocar seu equipamento lá dentro simplesmente, porque vai ferir a rede. Aquilo pode afetar todo o processo produtivo. O pessoal de jurídico, por causa de todos os problemas que podem gerar em função de um produto mal entregue. Então, você começa a perceber que esse conflito faz parte de um conhecimento que a gente tem e que uma startup sozinha não tem e que uma empresa sozinha não tem. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa mediação. Eu acho que foi um dos desafios maiores que a gente teve dentro da Baita, porque a gente tende a querer fazer igual uma startup, mas a startup tem que fazer compatível com o ritmo de uma empresa. Então, foi um dos primeiros desafios que eu enfrentei lá dentro. E minha função dentro da Baita é muito fazer essa conexão do cliente ou do parceiro com uma startup. E a decisão de vocês explorarem esse nicho de startup? Você que veio de 2 grandes corporações, como é que nasceu? Da onde nasceu essa ideia de explorar esses nichos específicos, Rosana? Na realidade, não é só esse nicho específico. Hoje em dia, a gente está até colocando isso bastante claro. No nosso site vai sair em breve um novo site, onde a gente fala que a gente acelera a inovação. Por quê? Antigamente, existe uma teoria sobre as eras da inovação. Quando a gente tinha os grandes inventores, que eram geralmente pessoas já capitalizadas para poder colocar suas... Thomas Edison, por exemplo, era milionário. Ele conseguiu fazer, para chegar na lâmpada, ele demorou N tentativas para poder chegar nela. Agora, quando você pega os laboratórios, depois você chega no Venture Capital, que seria o terceiro ciclo, tem uma publicação da Harvard Business Review sobre isso. Você percebe que começa a entrar o capital tentando crescer uma pequena empresa para fazê-la torná-la grande, fornecendo para grandes empresas. No Brasil não tem esse DNA. O Brasil era muito verticalizado. Então a gente percebia que existe uma oportunidade de conectar a startup à empresa para poder ser fornecedor, ou seja, a inovação da empresa pode também fazer parte a partir da startup. Como eu falei, eu gosto de inovação, então para mim foi muito natural essa transição, trabalhar com startup. Para mim, para o meu sócio, que me convidou para participar disso, ele já tinha vindo de uma empresa de sucesso que foi vendida e começou a trabalhar com pequenas empresas para elas começarem a ser fornecedores de grandes contas. Tanto que ele trabalhava com um modelo que tinha no mercado americano, que chamava executivo em residência, que entrava um executivo, melhorava o desempenho daquela empresa com clientes, etc., com os processos internos, recebia o bônus e passava para o próximo. Ele criava o próprio modelo de aceleração, de inovação e da empresa propriamente dita. Então, para mim foi uma transição muito natural olhar para isso como uma solução para inovação para empresas ou mesmo para uma startup crescer sozinha. Na época, claro que a gente teve um suporte muito grande da Unicamp, a gente tinha um grupo de alunos, ex-alunos, que chama Unicamp Ventures, que se reúne de vez em quando para falar sobre criação de novas empresas, mentorar alguma empresa, trocar ideias sobre empreendedorismo, e a gente tem grandes empresas que nasceram da Unicamp. Você pega, por exemplo, a Movile, Fabrício Bloise, hoje em dia uma pessoa conhecida mundialmente, que foi CEO do iFood até pouco tempo atrás. Hoje em dia ele investe em nome do investidor dele, que chama Prozos, e mundialmente. Então você pega, o iFood nasceu praticamente desse movimento empreendedor da cidade de Campinas. Ele teve outros negócios antes, por exemplo, Play Kids. Quem teve um filho que brincou com Play Kids? Nasceu deles. E foi um spin-off depois que virou uma empresa independente, foi vendido. Então você percebe que a CIT é um caso típico, nasceu também desse movimento. Quando essas pessoas começam a pensar juntas, você começa a perceber que tem um dinamismo muito grande. A gente teve muito apoio da Unicamp. E nesse processo, eu acho que começou a fazer sentido para mim olhar para trás e ver o que eu tinha feito na grande empresa
e comecei a deixar uma sementinha nas pequenas. Porque eu acredito piamente, aí é uma crença pessoal, eu acho que a gente tem que investir na pequena para ela se tornar grande. Investir na grande para ela continuar grande, ok, mas a gente tem que investir na pequena para ela se transformar numa coisa muito grande. Agora, além de você ser uma executiva e uma profissional acelerada, você sempre se preocupou com bons relacionamentos, né, Rosana? Sempre. O quanto essas suas duas características te ajudaram a você ter esse sucesso que você tem na Baita hoje? Eu diria o seguinte, eu sempre acreditei que se eu não sei, eu conheço alguém que sabe quem sabe. E então, muitas vezes, eu até falho um pouco nisso, porque eu não sou meu relacionamento com as pessoas é bem empírico. Eu acabo me relacionando porque eu gosto daquela pessoa e não necessariamente porque eu preciso dela. E nessa hora eu criei relações muito fortes com pessoas muito importantes. Eu tenho uma rede grande, mas assim, eu não uso essa rede simplesmente à revelia, simplesmente para fazer conexões. Eu uso quando realmente é necessário. Então, teve uma vez eu fiz um trabalho, inclusive no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu tive que ir ao Vale do Silício, eu me conectei com pessoas que na época eu trabalhei, para chegar em pessoas que eu precisava, porque eu estava fazendo uma pesquisa para o Ministério de Ciência e Tecnologia na época, sobre startups inclusive. Foi um trabalho muito legal que eu fiz em 2014. Então, precisei me conectar com essas pessoas e foi muito bom porque eu reencontrei, eu conversava bastante com elas e acabava tendo a conexão que eu precisava naquele momento. Mas eu fico até envergonhada de fazer isso. Eu não sou uma pessoa muito de querer abusar dessas conexões simplesmente porque são conexões. Quando se fala em acelerar uma startup, que é um negócio da Baita, né, pelo menos um braço importante da Baita, o nosso telespectador entender um pouquinho o que né, efetivamente vocês oferecem para esse empreendedor que tem um primeiro sonho. Como é que vocês admitem isso? Como é que isso é desenvolvido dentro da Baita, Rosana? A gente tem uma metodologia, existe uma metodologia mundial que hoje em dia é reconhecida, inclusive para grandes empresas, a GE foi a primeira a adotar internamente, que chama Lean Startup, Startup enxuta. A gente usa essa metodologia, só que um dos nossos sócios, ele é uma pessoa profunda nisso, ele trabalha desde os anos 90 com pequenas empresas, sempre tentando fazê-las crescer. E a gente preenche o Lean Startup com conceitos muito importantes de gestão empresarial. O empreendedor ele não nasce com DNA de gestão empresarial, ele nasce com DNA de um sonho. Bom empreendedor. E isso é fundamental para poder dar gás, trazer resiliência para ele aguentar todas as pancadas que ele vai receber. Só que falta um componente. Para ele crescer, ele tem que ter uma operação muito bem azeitada. Para ele escalar, ele tem que ter uma capacidade de visualizar o que é o futuro muito grande. E isso tudo a gente ajuda esse empreendedor, desde o comecinho, a se posicionar como uma empresa e criar uma estrutura interna, não só de pessoas, mas de processos, porque ele vai precisar daquilo. Porque o empreendedor, ele simplesmente quer ir fazendo. Mas para ele dar certo, ele precisa ter uma estrutura operacional muito forte. O que a gente percebe é que dentro de um programa de aceleração, existe uma aceleradora mundial de muito sucesso chamada Y Combinator. A gente olhou bastante para a metodologia deles, a gente adaptou o nosso. Hoje em dia a nossa metodologia é da Baita, é uma metodologia nossa. Inclusive a gente tem um trabalho junto com a Unicamp sobre pesquisa sobre metodologias. Mas no final das contas, a gente percebe que o que é importante mesmo é juntar o conhecimento que a gente tem da nossa carreira, que todos nós temos uma carreira mais ou menos parecida na área de inovação, e trazer para a mesa o que é o desafio quando você entra no operacional. E o mais importante desse processo não é só o comecinho da aceleração. A aceleração dá o pontapé inicial. É que a gente acompanha essa startup até ela resolver sair da gente. A gente olha para isso, é muito importante, porque em algum momento ela vai ter um ponto de inflexão que ela tem que mudar o rumo dela. E é o que a gente faz com as nossas startups. Prazerzaço te receber aqui. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas já fica o convite para você retomar, para a gente continuar esse assunto tão interessante, tão importante, que é você dar tração em grandes sonhos que nascem no coração de um empreendedor. Eu sou empreendedor desde que
eu comecei a trabalhar, eu tive 7 empresas, eu sei o quão importante é o trabalho que vocês têm. Se eu tivesse esse apoio, talvez eu teria estado num outro estágio como a gente alcançou. Obrigado pelo teu prestígio, por ter aceito o convite, parabéns pela tua história. Conte com o nosso programa sempre que você precisar. O convite é permanente para que você esteja aqui conosco. Obrigado, Rosana. Muito obrigada, Luciana. Foi um prazer estar aqui. Espero ter ajudado alguma coisa. Espero que alguém ouça isso e sinta-se tocado pela essa vontade de empreender, que eu acho que é extremamente importante para um país como o nosso. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.